Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações sobre reforços. Você vai ficar sabendo tudo sobre jogadores que estão prestes a chegar ao Fluminense, jogadores que não devem mais chegar no Fluminense. Lembrando, nosso prazo para inscrever jogadores na Copa Sul-Americana é até amanhã, então por isso o Fluminense vai correr contra o tempo e hoje deve ter algum anúncio de jogador. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Queremos chegar aos 13 mil inscritos e a sua inscrição nos ajuda muito nisso. Deixa seu like também nesse vídeo. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos também. Também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo. Você vai ali ao lado do comentário, puxa para o lado e clica em hypar o vídeo. Você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. E também tem a opção ser membro do Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês você se torna membro e vai ter acesso a uma série de benefícios. Então agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E vamos começar falando de um jogador que foi muito especulado nessa quarta-feira. Como eu não gravei vídeo, no decorrer do dia da quarta-feira, eu estou vendo aqui para te atualizar. Trata-se de Rafael Navarro. Atacante, camisa 9 mesmo, que teve passagem marcante pelo Botafogo, fez uma infinidade de gols na época, na época das vacas magras do Botafogo, antes do Botafogo se tornar SAF, ele conseguiu ajudar o Botafogo a sair da Série B e voltar para a Série A ali, naquele processo do Botafogo se tornando SAF e tudo mais. Quando ele faz essa campanha muito boa, ele é vendido para o Palmeiras, acho que o contrato dele acaba, se não me engano, ele vai para o Palmeiras. No Palmeiras ele não consegue ter o mesmo destaque, Era um time que tinha um nível acima, jogando Libertadores, mas ele chegou a fazer alguns golzinhos na Libertadores, fez uma graça e tudo, mas não chegou nem perto dos números que tinha no Botafogo. E ele depois se transferiu para os Estados Unidos, para o Colorado, onde ele joga até hoje. E o Fluminense fez uma consulta pelo jogador, acho que foi uma indicação até do próprio Renato Gaúcho, do jogador. O Fluminense foi lá, abriu negociações e tal, apresentou uma proposta, chegou a apresentar uma proposta pelo Rafael Navarro. Porém, quando chegou os valores, o Fluminense se assustou e falou, cara, é muito dinheiro, não dá para seguir adiante com essa negociação não. Então o Fluminense recuou na negociação e depois, desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse. E depois o que aconteceu? O Fluminense falou que busca um camisa 9, mas não é a prioridade, porque no entendimento ali da diretoria, juntamente com o Renato Gaúcho, ter um camisa 9 é importante, mas não tanto porque ele acredita muito que o Everaldo vai conseguir performar, que o John Kennedy, ele bota muita confiança no John Kennedy, até mudando um pouco de pensamento, que ele queria usar o John Kennedy como segundo atacante, mas já pensa em utilizar o John Kennedy como camisa 9 e ainda tem o Germancano. Então, mediante todo esse cenário, dificilmente o Fluminense vai investir no Rafael Navarro. Então, o Fluminense não vai trazer um camisa 9 pelo menos por hora. Vai focar em outras posições e uma das posições que vai focar inclusive são os zagueiros. Embora não tenha nenhum nome falado de zagueiros, o Fluminense deve tentar contratar um zagueiro também agora próximo. O nome falado é do Nino. Parece que. Qual que é a situação do Nino de momento? Nem ia falar do Nino nesse vídeo não, mas teve uma atualização agora, porque eu estou gravando esse vídeo, que entre o Fluminense e o Nino tá tudo certo. O Fluminense já conseguiu convencer o Nino e tal. Só que o problema todo é convencer o Zenit. O Zenit não quer vender o Nino. O Nino vem jogando bem lá, vem tendo boas atuações, então o Zenit não quer vender o Nino. Só que parece que ele tem alguma questão familiar que ele quer retornar para o Brasil. Então ele tenta convencer o Zenit a poder negociar ele para que ele possa voltar a jogar no Fluminense. Não por ele estar indo mal lá e tal, mas por um desejo do jogador de querer voltar por uma questão familiar. Mas eu acho que o Fluminense também vai ter que mirar outros alvos no mercado, porque hoje a gente tem dois zagueiros, que é o Manuel e o Freitas. Thiago Silva e Ignacio machucado, a gente tem uma sequência de jogos pesada, tem jogos decisivos pela Copa Sul-Americana, e será que o Manuel vai conseguir jogar todos esses jogos? Será que o Freitas vai conseguir jogar todos esses jogos? Misteriosamente o Renato relacionou um zagueiro para o jogo contra o Inter, da base, levou os que tinha, mas o Thiago Santos, que entrou teoricamente como zagueiro na relação, mas entrou em campo como primeiro volante, então eu acho que o Fluminense também teria que correr quanto tempo para trazer um zagueiro. Anunciar hoje, quinta-feira, para que o jogador tivesse à disposição já para viajar para a Bahia e viajar para Colômbia, pelo menos para ficar à disposição ali, caso seja necessário em algum momento do jogo colocar. Porque lembrando, o jogo contra o Inter, o Manuel deu uma puxadinha na perna, nesse jogo de ontem, Ele sentiu um pouquinho a perna, depois falou que dava para continuar e jogou até o final. Então esse para mim é um ponto de atenção que o Fluminense precisa ter. Será que o Manuel vai aguentar jogar essa sequência de jogos pesados? Vem de um longo tempo sem ter sequência jogando, agora vem entrando alguns jogos na fogueira, vai ter jogando bem, mas eu acho que deveria ter uma opção ao Manuel, uma opção ao Freitas, para que, caso necessário, esses caras estejam prontos para entrar. Mas eu não tenho o nome de zagueiro para falar aqui para você. Outro jogador, esse já está muito certo, e eu acho que é o nome que vai ser anunciado hoje, tá? É de Luciano Acosta, camisa 10 do Dallas. O Fluminense vai fazer uma investida no jogador, Vai pagar entre 4 e 5 milhões de dólares ali, cerca de 25 milhões de reais pelo atleta. Esse aí já está com tudo encaminhado. O Fluminense acertou tudo com o jogador.
O Fluminense também já está trocando minutos de contrato com o clube do Dallas, né, que é o clube desse jogador. E quando a gente pega os números históricos dele, ele tem bons números. Ele teve passagem pela base, jogou no Boca, jogou no Estudiantes, chegou a jogar também no futebol mexicano. E é um cara que joga de 10, mas também pode fazer a função de jogar um pouco pelo lado do campo. Então é uma contratação que a gente precisava muito. Foi jogadores que o Fluminense mirou, por exemplo. Lucas Ribeiro, era um cara que tinha essas características que o Luciano Acosta tem. Então eu acho que ele vai ser um cara importante ali pro Fluminense. Só que eu colocaria ele na lista das apostas. Eu não colocaria ele como uma solução. O cara que vai vir e vai resolver todos os nossos problemas. Não, pelo contrário. Eu acho que ele é um cara que vai vir como uma aposta. Pode ser que dê certo, porque tem bons números. Mas mais uma vez eu faço uma ressalva. É um jogador que vem da MLS. A MLS tem 20 jogos por ano. O nível de exigência e competição é bem menor. Então por isso que eu sempre tenho um pouco pé atrás dos jogadores que vêm da MLS. Lembrando, o Fluminense contratou o Antônio Carlos, que veio da MLS, ele não jogou nada. Foi pro esporte, lá também não conseguiu jogar, igual acho que estava saindo do Brasil, né? Então temos que tomar um pouco de cuidado com os jogadores que vêm da MLS, mas os números e a forma de jogar que eu consegui apurar, parece que vai ser um cara que vai fazer uma função que hoje falta um pouco no Fluminense. Tomara que dê tudo certo, e esse cara eu acho que dificilmente não vem. Tudo dei tudo acertado, clube, Fluminense, jogador, claro, enquanto não assina, não está certo. Mas o entorno parece que está muito preparado para que ele seja jogador do Fluminense. Então a gente continua aí analisando. E se caso realmente se confirme essa contratação, a gente grava um vídeo ainda hoje falando sobre essa contratação. Outro jogador que é falado no Fluminense há muito tempo, pelo menos uma semana e meia, é o jogador Moreno, né? O Santi Moreno, jogador colombiano também, jogador que joga muito pelo lado direito do campo, né? Muitas pessoas até atribuíam a contratação do Santi Moreno a uma reposição para o John Arias, e ontem teve mais um episódio nesse caso do Santi Moreno. O time do Portland tinha um jogo e ele não apareceu no jogo. Ou seja, o Fluminense queria a contratação do jogador, parece que o clube está sendo fazendo seu papel, tem direito no passe do jogador, não quer se desfazer do jogador com facilidade, e o jogador simplesmente não apareceu no jogo ontem, e até o clube notificou ele lá para a MLS, falou que não apareceu, que não tem nenhum acerto com o Fluminense, e o jogador simplesmente não apareceu no jogo. Então o que a gente vê? Na questão do Santos, o Fluminense apresentou uma proposta para o clube, né? Parece que o clube dele não quis. Entre Fluminense e Santos Moreno tá tudo certo, só tem que chegar a um acordo entre o Fluminense e o clube dele. O clube dele quer mais dinheiro e o Fluminense parece que não quer subir essa proposta, que é parar ali onde ofereceu, né? Falam que é na casa de 3 milhões e meio de dólares. Mas o jogador quer vir para o Brasil. Tanto que o jogador já fez postagens em português, já manifestou interesse de vir para o Fluminense por 2 vezes ao clube. Só que o clube é detentor do direito do jogador e falou assim: cara, eu não vou liberar se não subir a proposta. E o Fluminense, por sua área, não quer subir a proposta. Então a gente fica nesse imbróglio para ver qual que é a melhor saída. Só que eu acho que o Santi Moreno também seria mais uma aposta, um cara que joga pelo lado. Às vezes a gente olha pro banco, a gente tem o Soteldo, machucado. Mas igual no jogo de ontem contra o Inter, por exemplo, a gente só tinha o Keno, que era um ponta que passaria uma certa confiança. O outro era o Paulo Baia. Então, com a ausência, né? O Riquelme Felipe não foi relacionado, o Lavega não foi relacionado. A gente precisaria de um cara que pudesse agregar. O Santi Moreno pode talvez ser um jogador um pouco mais experiente, mas uma vez eu trago a ressalva, é um jogador da MLS. E até me espanta o Fluminense negociando com 3 jogadores da MLS. Ou seja, o Fluminense vem atacando em blocos por país. Nas janelas passadas foi com um afinco muito grande lá no futebol peruano, trouxe jogadores de lá. Me dá a impressão que tem um intermediário forte nos Estados Unidos essa temporada para poder fazer esses intermédios de negociação. Só que sempre temos que ter o pé atrás sobre esse tipo de negociação aí. Mas outra coisa também que eu falo, você pega 3 milhões e meio do Santi Moreno, mais 4 milhões e meio do Luciano Acosta, você teria praticamente aí 10 milhões, né? Para poder contratar talvez um jogador que viesse para ter uma atuação melhor, ser um jogador que pudesse assumir um certo protagonismo, que o Fluminense acaba contratando apostas e não contrata um jogador que a gente olha e fala, cara, que esse cara que chega para jogar e vestir a camisa. Então, para mim, esse é um problema que o Fluminense tem. Mas vamos aguardar aí ao longo dessa quinta-feira se vai ser anunciado algum nome, se vai ser anunciado mais de um nome, se podemos ter alguma surpresa, que acho que vai ser bem interessante. E só para fechar esse vídeo também, né, o Vitinho, que era um jogador especulado do Fluminense, abriu negociações com o Corinthians. Então a gente vê que outro clube brasileiro que fez proposta pelo Vitinho é o Corinthians, né? Era Fluminense, Corinthians e um time da Arábia Saudita. Tomara que ele vá para o Corinthians ou vá para o time da Arábia Saudita, que aqui no Fluminense acho que ele não teria espaço e seria prejudicial para o Fluminense. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Seu like é muito importante. Deixa o like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui também no canal Falando de Flu. A gente quer chegar aos 13 mil inscritos. A gente conta com a sua inscrição. Então, dá essa moral para a gente aí.
E também, se você puder hypar o vídeo, ao lado do comentário, puxa pro lado, clique em hypar o vídeo, você vai ajudar muita gente. E também, se você puder se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99, você também ajuda a gente. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.